Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Nosso convidado de hoje é o José Eduardo Azariti, mais carinhosamente conhecido como Asa. O Asa é founder da Venture Hub. Asa, super prazer poder receber o amigo aqui. Uma amiga em comum fez essa articulação, essa conexão, e você vê como que o network funciona, né? E hoje eu tenho o privilégio, a honra de receber um amigo no nosso programa para falar da tua história, falar do teu momento e, obviamente, falar também dos planos do futuro. Seja bem-vindo. Bom, Luciano, primeiro, um grande prazer estar aqui com você. Acho que é uma oportunidade ímpar de trocar ideias, informações e conexões, né? Que eu acho que isso é fundamental. Grande honra. Agora, você tem uma carreira muito consistente na área de tecnologia, né, Asa? Isso foi uma escolha? Foram oportunidades? Como é que foi se pavimentando essa estrada em tecnologia? Bom, primeiramente, eu tinha um sonho de ser professor universitário. Né? Realizou, não? E eu estava estudando na Unicamp, exatamente esse é o começo da história. Estudava na Unicamp, me formei e estava fazendo meu mestrado lá, quando de repente fui chamado para trabalhar num centro de pesquisas na área de telecomunicações. Eu sou químico de formação, eu falei, pô, telecomunicações, química, né? E aí havia uma oportunidade na área de materiais para telecomunicações, no CPQD, uma instituição aí que hoje é uma fundação de direito privado e que atua na área de desenvolvimento de tecnologia para telecomunicações e tecnologia da informação. Então isso foi o que iniciou minha carreira em tecnologia e ali desenvolvi, eu saí de estagiário de laboratório até vice-presidente de desenvolvimento de negócios dentro dessa instituição. Eu imagino quanta história você tem nessa jornada, né? Porque se a gente olhar hoje, a tecnologia, ela está dentro de casa, fora de casa, dentro das empresas. Eu imagino que lá atrás ela tinha um lugar muito específico, né? Como é que você está vendo esse crescimento da tecnologia? Tem o IA agora aqui, que é a bola da vez. Qual é a avaliação que você faz do desenvolvimento? Porque assim, quando eu vou para o Vale do Silício, Azar, eu fico surpreendido com aquilo que os caras estão fazendo. A minha mente não consegue alcançar o que esses caras estão desenvolvendo. Você, obviamente, por estar no segmento e ter essa experiência toda, tem essa leitura, né? Fazendo uma retrospectiva, né, da evolução da tecnologia e falando um pouquinho de futuro, como é que você vê para onde a humanidade está indo? Olha, eu vejo a variável tempo é que está sendo destruída com tudo isso que a gente está falando, né? Quando a gente fala da primeira revolução industrial, que começou o carvão, etc., as transformações elas demoravam um tempo, né? Um tempo grande. Aí quando a coisa vai evoluindo, você tem eletricidade, tem carvão, tem não sei o quê, e de repente você chega no início da década de 80, começa a se falar em internet entre as universidades e tal, então teve uma primeira revolução enorme que encurtou o tempo das coisas com o advento da internet. Só que aí o que acaba acontecendo? Mais recentemente, há cerca de 10 anos, os algoritmos complexos começam a dar estatisticamente oportunidade de você tomar decisões mais rápidas, você desenvolver coisas mais rápidas, e aí a gente chega na inteligência artificial. A inteligência artificial ela quebra uma série de paradigmas do tempo, né? Um primeiro paradigma é assim, se você antes demorava 10 a 15 anos para desenvolver uma molécula nova para uma vacina, hoje com 1 ano a 2 você sai da ideia à aplicação prática usando algoritmos complexos que desenvolvem moléculas estatisticamente sem ter um Erlenmeyer, sem ter uma pipeta, ou seja, os fundamentos da química ocorrem na nuvem, né? E aí você reduz muitas opções de teste, reduzindo o tempo. Então, assim, eu digo que a evolução da tecnologia com inteligência artificial destrói paradigmas de tempo. E com isso, eu vejo que nós executivos, nós seres humanos, né, estamos ainda nos adaptando a essa velocidade. Então, a destruição da variável tempo faz o ser humano repensar sua forma de abordagem da evolução desde Darwin, né? Como é que vai ser o próximo passo? Então, o que eu vejo como um próximo passo? A gente vai ter o que eu falo de um reskilling do ser humano para conviver com a inteligência artificial e seus derivados, né? Isso na casa, isso no emprego, isso na sociedade como um todo. E o grande desafio de futuro é como é que a gente
garante o futuro da humanidade nesse contexto. Então aí se abrem várias discussões que estão assim numa pauta super importante, né? Então, variável tempo com a evolução tecnológica é o que está sendo destruído conceitualmente, né? Agora, você que é um profundo conhecedor da área tecnológica do Brasil e, obviamente, do mundo, como é que o Brasil está situado hoje, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, em relação a desenvolvimento de tecnologia? Eu estou assim, bastante inserido nos contextos das comunidades de inteligência artificial, né? Então, o que a gente tem observado mundialmente, Estados Unidos, China, enfim, já há disciplinas que não tem mais tempo para chegar nelas, né? Agora, por outro lado, as aplicações, elas requerem a criatividade e a visão que o brasileiro tem. Então, hoje, nós temos uma comunidade que se chama AI Brasil, da qual eu estou inserido bastante forte. A gente diz o seguinte: está aí a oportunidade de tirar o Brasil da segunda divisão e levar para a primeira divisão. Não adianta querer desenvolver os chips, essas coisas, porque já vai ter americano e chinês fazendo. Não adianta você querer ser o cara que vai inventar o novo Google, não sei o quê, mas, por exemplo, as aplicações de hard tech para saúde, para educação, para segurança pública, para diferentes áreas, hoje você tem os meios disponíveis, porque a inteligência artificial ela foi democratizada. Quem não usa hoje uma ferramenta de inteligência artificial para melhorar sua produtividade, para melhorar seu texto, para melhorar sua imagem, né? Então, saber usar esse Lego é uma coisa que é a oportunidade do brasileiro dar o salto. Saber usar os dados com inteligência, usando o que já tem por aí. Então, saber você usar. Imaginou lá atrás, quando você deu os primeiros passos, que hoje a humanidade, tecnologicamente, estaria onde nós estamos hoje? Olha, a primeira vez que eu tive assim, um insight de que isso poderia acontecer, dentro daquela linha de desenvolvimento de materiais que eu comentei lá na década de 80, 90, que eu estava inserido, quando surgiu a fibra ótica, e a gente estava no contexto dentro do CPQD de desenvolvimento dessa tecnologia, a gente percebeu o seguinte: de repente eu transmitia dados com uma velocidade maior, com uma maior quantidade, em dispositivos infinitamente menores. Então a gente estava vendo ali, presenciando, eu saí para a velocidade da luz. Então ali me deu o primeiro insight de como a transformação iria ser viável, né? Então a adaptação ela vai ser cada vez mais uma forma de sobrevivência face a essa avalanche de novas tecnologias que a gente está vendo na velocidade curta, né? Falando agora da Venture Hub, o que é a Venture Hub, como é que nasceu e o que ela oferece para o mercado hoje, Azar? Legal. Quando eu trabalhava no CPQD, eu vendia inovação, que é um negócio que não existe, para um cliente que não acredita muito que vai dar certo e que acha muito caro. A equação fácil. É uma equação simples, né? E aí, naquela ocasião, a gente via que o mundo estava migrando, e você falou de Vale do Silício, né? A hipercolaboração e a abertura da inovação aberta, né, como uma plataforma, estava muito forte. E numa instituição de ensino e pesquisa, normalmente isso não é tradicional. Então eu comecei a ficar um pouco incomodado em como seria o futuro dos negócios, né? E foi o momento em que saio do CPQD para criar a Venture Hub, que é um hub de inovação que ajuda empresas a pensarem a inovação aberta de maneira estratégica. E por isso a gente fala muito da questão networking, né? Mas a nossa grande habilidade é ter conexões de valor para negócios, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista mercado, etc., né? Então a Venture ajuda empresas a estruturar as estratégias de inovação aberta, né? Conectar com o ecossistema de institutos de pesquisa, universidades, startups. Então isso é a parte de serviço da Venture. A gente tem para negócios emergentes baseados em tecnologia, programas de aceleração de startups, que normalmente a gente faz em conjunto com universidades, institutos de pesquisa, e mais recentemente a gente criou veículos de investimento específico para startups baseadas em tecnologia, né? Hoje a gente já está na 4ª fase de investimento, a gente tem perto aí de 60 milhões em recursos
sob nossa gestão para investimento nesse tipo de negócio e criamos aí um veículo, vamos dizer assim, uma esteira para fazer o empreendedor sair da ideia a um negócio potencialmente escalável com visão global. Via de regra, baseado assim, no que de melhor de tecnologia está disponível. O Hub tem quantos anos? O Hub já existe desde 2017. Eu entrei para ele em 2018 como um dos sócios, né? Saindo do CPQD fui para lá. Então 17 é o ano de formação, isso dá 9 anos. Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o José Eduardo Azariti, é founder da Venture Hub. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o José Eduardo Azariti, é founder da Venture Hub. A gente falou, terminando o primeiro bloco, desse grande ecossistema que vocês construíram e estão desenvolvendo, né? E eu imagino que lá atrás o distanciamento entre as grandes empresas e um empreendedor que está começando era enorme. Como é que vocês, se é que vocês, certamente sim, se preocuparam em diminuir esse distanciamento? E como é que você avalia hoje essa proximidade entre esses empreendedores que têm ideias extraordinárias, que muitas vezes podem resolver problemas sérios das grandes empresas, Asa? Então, o grande desafio é o seguinte, a startup não pode ser tratada como uma firma, ela ainda está longe disso, né? O empreendedor, ainda mais. Na área de tecnologia, piora, né? Então, o que acaba acontecendo? As grandes empresas, elas, mais ou menos no ano 2006, 2007, elas começaram a tentar entender o que é o movimento de inovação aberta, né? O Henri Schissberger, que é o cara que bolou o primeiro livro sobre inovação aberta, ele falava das virtudes de você pegar ideias internas e externas, fazer um fluxo de conhecimento e gerar valor com sinergia. Esse que era o contexto, né? E as empresas tiveram um primeiro momento, 2007, 2008, 2009, que virou uma moda conectar com startup. Só que aí vem uma conta, né? Vem uma conta porque às vezes você acha a ideia fantástica, a proposta de valor maravilhosa, quando você traz esse cara para dentro, que não é uma firma, as questões de compliance, as questões de cultura, elas são totalmente diferentes. Que o cara da startup, ele vende o almoço para comprar a janta, e ele tem o que a gente chama de startup mindset, onde ele valoriza muito as metodologias ágeis. E alguns se esquecem que mesmo metodologias ágeis são feitas com processos estruturados, né? E aí você pega uma grande corporação, traz esse cara para dentro, né? Então, como que a Venture, vamos dizer assim, se estruturou para fazer isso direito? A gente criou processos que fazem esse soft landing da startup dentro da corporação algo razoável. Então a gente, antes de colocar essa conexão virtuosa para valer, a gente faz uma mini due diligence, vamos dizer assim. Como é que está a propriedade intelectual? Como é que está a questão trabalhista? Como é que está a maturidade da tecnologia versus o que o cliente está precisando? Então nós criamos um processo onde assim, eu não levo o problema para dentro da companhia. Okay. A gente faz o quê? Mapeia as dores, né, em diferentes horizontes da inovação, 1, 2 e 3, que são os horizontes mais operacionais até aqueles disruptivos, né? A gente vai a mercado no nosso ecossistema, procura as startups que têm sentido para conexão, a partir dos desafios mapeados, e a gente organiza essa conexão para ela não ser um desastre, né? Isso não é só a Venture que faz, existem várias empresas que fazem isso, mas ter processos estruturados para fazer essa conexão, levar em conta a cultura corporativa, que é diferente numa Ambev, de uma Enel, de uma CPFL ou de uma IBM. Então você tem que mapear essa cultura antes de fazer a conexão, e aí você mitiga os riscos da rejeição, né? Então é mais ou menos isso que a Venture ajuda a fazer. E aí, quando pergunto o que a Venture é,
que ela faz, né? A gente se especializou em surf. O que é surf para o nosso espectador conhecer? Surfar. Surf. Sabe o surf? Ok. O que faz o surfista? Ele tem uma prancha, ele tem um mar normalmente bravo, né? Porque o surfista gosta de mar bravo, inovação é mar bravo. Aí antes dele escolher a onda, ele fica olhando, né? Então avaliação de ambiente. Aí a hora que ele vai surfar, ele sobe na onda e procura o melhor momento para deslizar. Então, surfar em ecossistemas é mais ou menos isso, né? A gente tem a habilidade de entender as idiosincrasias dos stakeholders de ecossistemas, o mentor, o investidor, a universidade, o empreendedor, a empresa, a aceleradora, etc. E esse ecossistema, ele é complexo, é um mar revolto. Aí você escolhe uma boa pista. Normalmente as boas pistas são os hubs ou os ambientes de inovação. Então ali é que você traz essa galera em volta. E aí o go-to-market, o fazer negócio, o fazer a conexão, é a hora que você decide subir na onda. E o sucesso é você chegar, ou o empreendedor com a sua startup legal lá na arrebentação, ou a empresa conectada com esse startupeiro para fazer bons negócios, ou essa startup junto com o investidor tendo um exit assim, de 20, 30 vezes o que ele investiu. Então você percebe, a gente faz a analogia com o surf justamente por isso. Mar revolto, variáveis complexas, né? Então mundo complexo. Bons surfistas, né, que são os empreendedores ou os caras de inovação de empresa. Boa prancha, normalmente os hubs de inovação que ajudam nas conexões, e nós somos um desses. Então nossa grande habilidade é ajudar a galera a surfar. Explorar um pouco agora a Open Innovation, né? É mais uma iniciativa que você está inserido aí. O que significa o Hub, o Open, o que ele oferece ao mercado hoje, como é que ele contribui com todo esse processo, esse ecossistema? Você mencionou no bloco anterior a questão Vale do Silício, né? No Vale do Silício existe uma cultura, e ela foi uma prerrogativa do Vale por muito tempo, que é a cultura da colaboração extrema, né? Você senta numa Starbucks lá, encontra um cara, você começa a bater papo com ele, troca ideia, você não precisa nem ter um NDA. Então, essa cultura aberta, ela favorece o Open Innovation. Porque o que é o Open Innovation? Ele é fluxo de conhecimento interno e externo entre companhias e o ambiente externo para você gerar valor contínuo dentro da operação com inovação. Tá? Então, esse que é o conceito fundamental. E como que ela contribui? Imagina o seguinte, Luciano e Asa, a gente somando as nossas competências, conhecimentos, etc., a gente tem uma quantidade limitada de possibilidades de fazer coisas boas. Se a gente, entre nós, combinamos que, vamos olhar para o mundo externo, quantos outros caras com bom conhecimento podem melhorar o que nós combinamos junto? Um monte. Então, o Open Innovation ele contribui na medida que você traz inteligência externa para a conversa. E muitas vezes 1 mais 1 dá 3, 4, 5. Tá? Então, a ideia do Open Innovation é você buscar sinergia de conhecimentos internos e externos de maneira estruturada. De novo, volta nos processos, né? Então, não é simplesmente sentar numa reunião com alguém. É você ter um processo para agregar aquele conhecimento. Então, tem ferramentas ágeis aí que estão no mercado e a gente, dentro da Venture, se utiliza muito disso. São os canvas de persona, canvas de modelo de negócio. Então, tem ferramentas que a gente traz essa galera de fora para discutir junto. E, no limite, empresas grandes trazem até o cliente para co-criar. Então, a grande vantagem da inovação aberta, né, do Open Innovation, é você ter boas possibilidades de co-criar coisas rentáveis, coisas com resultado. E sempre trazer o resultado efetivo para a conversa, porque muito do Open Innovation, nos últimos 4 ou 5 anos, a gente está vendo aqui no Brasil vários hubs de inovação fechando. Por quê? Eles saíram um pouco desse pragmatismo do resultado para discutir pautas mais assim, menos focadas em resultado da empresa. Aí o acionista, o CFO, cobrou o resultado, né? Então, enquanto você discutia nos hubs apenas a questão de diversidade, a questão, nós vamos trabalhar pautas da ecologia, não sei o que, é legal isso, tem que ter.
Só que se você não falar a linguagem do CFO, eu brinco assim, né? O dialeto do CFO e do acionista é diferente do dialeto do inovador. A variável tempo, lembra? Uns querem resultado com mais rapidez. E aí você tem dificuldade se o Open Innovation não trouxer resultado para a última linha do balanço. Eu imagino que nesses ambientes todos que você está inserido aí, o relacionamento é um pilar importante para que as coisas aconteçam, né? Como é que esses movimentos estruturados e intencionais de relacionamento, de conexões, de desenvolvimento estão estruturados, Asa? E como é que você avalia a importância dessa questão do networking para o sucesso dessas iniciativas? Legal. Lembra que eu comentei que os hubs são as plataformas? Então, como as pranchas, né? Os hubs, eles fazem o quê? Eles têm a obrigação por ofício de criar a condição do networking de valor. Então, o que significa isso, né? As pessoas têm suas habilidades de conexão, network. Por exemplo, eu sou uma pessoa que naturalmente vou para um ambiente e quero fazer network, me conectar com pessoas de maneira estruturada. Mas o que fazem os hubs de inovação? Eles criam momentos de conexão. Então, são os meetups, né, que são reuniões sobre temas específicos com comunidades específicas. Eles criam, por exemplo, situações onde eu mapeio desafios e trago o ecossistema. Tudo isso é ferramenta, né? Tudo isso é forma de fazer a conexão. Então, o networking, ele é vamos dizer assim, uma habilidade natural que muitas vezes as pessoas não têm isso, tipo, no DNA. Então, o Hub ajuda. Então, por exemplo, criar grupos de WhatsApp de comunidades específicas, de interesse específico. Eu estou discutindo IA para a saúde. O Hub cria e monta, traz pessoas de valor para aquela discussão. Então, não precisa ser muito complexo, né? Ter plataformas sofisticadíssimas, mas grupos de WhatsApp, momentos presenciais, workshops online, isso tudo são formas do Hub ajudar ao networking. Por quê? No Open Innovation e na inovação como um todo, conexões de valor é o que importa. Então, elas não ocorrem naturalmente, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui ao estúdio, você estava com uma pessoa saindo. Poderia ser um oi, tudo bem, tchau, prazer. Não, mas houve um momento em que você estruturou uma conexão de valor. Esse cara faz isso, fala o que você faz. Esse cara faz aquilo, fala o que você faz. Você usou um método específico para que aquilo acontecesse. Os hubs fazem isso em escala. Então, ao ter um evento para 10, 100, 200 pessoas, não é só, vai ter uma palestra aqui. Vai ter o cafezinho, nesse cafezinho você vai apresentar um para outro, o Hub organiza isso. Então, vai ter pessoas ali disfarçadas organizando a conexão. Já fiz isso muitas vezes e funciona super bem e gera um baita de valor para quem está participando e para quem está prestigiando o evento. Exatamente. Tirando agora a CNPJ, está falando do CPF, o que o Asa faz no final de semana, a família, a hobby, consegue desligar a tecnologia ou continua conectado, Razan? Rapaz, eu sou uma pessoa que, assim, eu adoro esporte, né? Então, que tipo de esporte? Hoje eu sou, aos 64 anos, um corredor amador de meia maratona. O que significa isso, né? O Asa faz lá recorde mundial de... Não. Você vai. Eu ponho minha musiquinha e às vezes eu fico pensando no que nós estamos fazendo agora, na ideia que eu vou levar para a empresa cliente na segunda-feira. Então eu faço o meu hobby esporte corrida de rua, né? Você não desliga pelo jeito, né? Não desligo 100%. O que eu adoro fazer? Eu tenho 2 netos, então eu adoro, os 2 moram fora do país, né? Estão um na Holanda, outro em Portugal. Fazer vídeo call com eles é uma coisa que é interessante. Enfim, adoro receber a minha família, como somos de origem italiana. Quando eu faço algo em casa, vem 20, 25, né? Então eu adoro fazer um churrasquinho. Assim, talvez você não saiba disso, mas uma das melhores picanhas do Brasil é feita pelo Asa. É um negócio publicidade, fantástico. Quero testar isso aí. Pensa num negócio bonito. Asa, super prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por você ter aceito o convite. Parabéns por tudo aquilo que você tem construído, a contribuição que você tem dado ao segmento de tecnologia, a esses sonhadores, empreendedores que sonham em ter o seu negócio, ganhar seu dinheiro, prosperar. Parabéns por tudo que você fez, tem feito. Tenho certeza que você ainda tem muito chão para continuar contribuindo nesse segmento. Obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra.
e sempre o meu give back é trocar ideia e contar um pouquinho desse legado que a gente foi construindo ao longo do tempo e compartilhar é sempre um prazer. Eu agradeço demais o convite. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.